Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Ontem eu fiz um vídeo, falando sobre o Marcos Felipe e obviamente que ele gera muita discussão, Isso é legal. Eu acho que eu sempre costumo dizer que eu não sou o dono da verdade, mas como formador de opinião eu preciso, pensar e expor aquilo que eu penso, Não posso ficar em cima do muro ou com receio de falar sobre esse ou aquele atleta. Obviamente com muito respeito, com muita hombridade, mas acima de tudo com muito respeito, para tentar, discutir com vocês ou ouvir também a opinião de vocês e chegar a um consenso, O futebol ele não é uma ciência exata, As opiniões elas vão ser divergentes, na maioria das vezes, mas eu, me caracterizei a minha carreira toda, sempre falando o que eu pensava, sempre sendo muito tranquilo nas minhas ações, nas minhas opiniões, respeitando todo mundo, mas obviamente pensando em fazer o bem ou em deixar para você que gosta de futebol, que gosta dos meus comentários, E a maioria, graças a Deus, tem me dado um feedback muito legal, mas sempre, nunca me escondi de falar a minha opinião. E hoje eu queria debater com vocês, Ontem eu fiz do Marcos Felipe, hoje eu queria falar sobre o Alejandro. Eu fiz uma declaração, obviamente, antes de começar o campeonato, dizendo que eu achava que o Alejandro não conseguiria fazer 6 gols no Campeonato Brasileiro. Claro que é uma declaração direcionada ao Alejandro, mas obviamente que as pessoas tiraram do contexto, Quando eu falei sobre ele não fazer 6 gols, é que me preocupava com as contratações que o Vitória estava fazendo, muitos volantes, com o esquema tático que era utilizado pelo Léo Condé e que foi mantido pelo Thiago Carpini, com 3 volantes, e o time muito afastado. Então o Alejandro sempre com muita dificuldade, porque ficava isolado, muito isolado lá na frente. E obviamente que também acho que ele é jovem ainda e que precisa mostrar uma evolução, e tem mostrado nos últimos jogos uma evolução muito grande, Participou de 4 gols nos últimos 5 jogos. Isso é um número maravilhoso para o Alejandro. Fez aquele golaço de bicicleta, mas ainda acho que não é aquele jogador que um time precisa, por exemplo, para ter um campeonato de êxito, A gente se acostumou com vários aqui, Eu joguei com o Aguinaldo, com o Tuta, foram jogadores importantíssimos em momentos distintos, mas todas as vezes que o Vitória teve êxito nos campeonatos brasileiros, eles sempre tinham o número 9 que fez diferença, que fez história, E aí, se a gente for buscar aqui, a gente vai falar um caminhão de jogadores que fizeram história e que foram sempre artilheiros com a camisa do Vitória. Os números do Alejandro aqui, agradecer ao Rodolfo, lá de São Paulo, do Experiência, que me mandou. O Alejandro tem 40 jogos, 37 como titular, 11 gols e 7 assistências, E ao todo foram 9 participações no Campeonato Brasileiro, com 5 gols e 4 assistências. Cara, é um número, como eu falei, nos últimos jogos o Alejandro melhorou muito, a sua participação. E acho que o esquema tático também não beneficia ele. Nós temos agora, por exemplo, a ausência do Mateuzinho, que vai ficar fora, que era o único meia cabeça pensante na equipe do Vitória, que pode fazer uma assistência, deixar o cara na cara do gol. O ataque do Vitória vai sentir muito a falta do Mateuzinho. Então é mais um revés que tem o Alejandro nessa função difícil que é ser centroavante da equipe do Vitória hoje. Um time que joga muito retraído, que joga muito esperando o adversário, principalmente quando joga fora de casa, e dentro de casa um time que depende muito, principalmente de Osvaldo e Mateuzinho. Esses 2 jogadores, quando eles não estão num dia inspirado, dificilmente o ataque vai ter condições de marcar. Então o Alejandro já está chegando no número que eu imaginei que ele fosse fazer, os 6 gols. E assim, é bom que o torcedor entenda. Quando eu falei isso, claro, era pensando e querendo que o Vitória tivesse um time um pouco mais propositivo, como é muito utilizado hoje. Eu gostaria muito que o Vitória tivesse um time mais para frente, mais corajoso, jogando mais, pressionando o adversário dentro de casa, como a gente já viu em várias épocas aqui no Barradão, onde os adversários vinham temendo o Vitória. Mas a realidade é que o time hoje joga um pouco mais retraído. O fato de ter 3 volantes não dá a condição de toda hora ter chance de gols, e o Alejandro sofre com isso. Mas eu acho que ele é um jovem promissor, Na época que eu falei, porque
tive discussões com alguns amigos, torcedores rubro-negro, que elogiavam muito ele, que estavam muito esperançosos pelo início de temporada nele, que ele fez bastante gols no Campeonato Baiano. Mas eu achava particularmente que ele precisava ainda criar um pouco mais de experiência, criar um pouco mais de condição, de confiança, para poder ser esse 9 e fazer com que o Vitória mudasse de patamar, né? Tivesse um campeonato muito mais tranquilo, né? Tendo sempre um artilheiro, como foi ao longo da sua história. Então, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham do Alejandro? Você acha que ele é o número 9 ideal para disputar um campeonato de Série A e não brigar para cair? Você acha que ele não é o problema único do Vitória? Claro que não é, como eu falei, ele precisa dos companheiros municiarem ele precisa receber a bola em condições para fazer os gols, mas acho ainda, com tudo isso, com todo esse contexto, acho ainda que o Alejandro tem tudo para ser, pode vir a ser, mas acho que nesse momento ele ainda não é aquele 9, né, que um time precisa para fazer uma campanha digna, principalmente da torcida que tem o Sport Clube Vitória. Tá certo, galera? Essa é a opinião do Black. Como eu falo sempre, não sou o dono da verdade e gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o camisa 9 do Vitória, o nosso querido Alejandro. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.